Muito bom dia 23 de fevereiro. Vamos fazer uma análise aqui um pouco conjuntural de números sobre a Rússia e a Ucrânia para entender como isso afeta ou pode nos afetar em maior ou menor grau aqui no Brasil, fora também, e os nossos investimentos, que é o principal desse bate-papo. Bom, a Rússia e a Ucrânia são os maiores exportadores de trigo e milho do mundo. A Rússia está entre os principais exportadores de petróleo e de gás, e produtores também. A Alemanha e outros países europeus dependem bastante do gás vindo da Rússia. Portanto, as sanções econômicas que os Estados Unidos, Europa e Reino Unido impuseram ontem à Rússia, que vão desde pessoas físicas que são estratégicas para levar capital para a Rússia, até mesmo americanos e russos que não podem mais investir em dívida pública russa, ou seja, investir no risco soberano russo, e aí com isso a Rússia não consegue se financiar através de investidores americanos ou europeus, diminuindo ou reduzindo a possibilidade de fluxo de capital para russos levantarem dinheiro no exterior, vindo desses países, e isso dificulta, obviamente, a entrada de dinheiro na Rússia, tá? Então, somado tudo isso, a gente tem um problema que pode ser, na verdade, não só para a Rússia, mas para todo mundo. Imagina que a Rússia passa a fechar a torneira do gás, a energia que já está muito alta na Europa, aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, obviamente tende a subir de preço. E naturalmente a gente tem que buscar outros exportadores, e aí com uma menor diminuição de oferta entre gás e petróleo, por falar em dois assim, a gente tem o preço subindo. O Brasil é um importante importador de fertilizante da Rússia, e por isso o fertilizante é utilizado na produção de alimentos, e isso também tenderia a puxar o preço para cima se sanções são impostas pela Rússia. Então o que a gente vê é que uma economia completamente integrada do mundo todo sofre ou sofrerá com essas sanções. Porém, a gente sabe que o Putin, o presidente da Rússia, ele é ex-KGB, ele é extremamente estratégico, extremamente inteligente, gostem dele ou não, ele é uma pessoa estrategista de formação. Imagina que o PIB da Rússia é 1,4 trilhão de dólares, o do Brasil está mais ou menos 1,7, 1,8 trilhão. As reservas internacionais da Rússia são de 630 bilhões de dólares. Para ter uma ideia, isso representa 45, 46% do PIB russo. No Brasil, que tem um colchão de reserva extremamente importante, a gente tem 370 bilhões de dólares mais ou menos, que representa lá 19, 20% do PIB. Então a Rússia pode ter um capital, um colchão importante para se manter durante um tempo com essas sanções. Lembrando que ela tem um aliado que é extremamente forte, que na contramão do mundo derrubou os juros e continua injetando dinheiro na sua economia, que é a China. Então, longe de mim, eu não sei fazer análise conjuntural, geopolítica, não é a minha especialidade. Aliás, eu não gosto do termo especialista, porque isso pressupõe que pessoas conseguem prever um futuro de cenários econômicos e políticos ou geopolíticos que são formados por pessoas, seres humanos, critérios subjetivos que podem mudar do dia para a noite. Mas aqui é uma análise conjuntural de dados e de realidades de comércio entre os países. Bom, o rublo russo continua se desvalorizando frente ao dólar. Ontem teve uma leve valorização, mas está na casa de $1 para 79, 80 rublos, que é a mínima histórica, tá? E aí isso coloca em xeque também, será que o Federal Reserve, o Banco Central americano, vai diminuir ou usou muito disso, ou tem usado muito disso, para que ele não tenha que subir os juros rapidamente? Lembrando que se ele não sobe juros, os Estados Unidos já passa por um período inflacionário que é preocupante, mas que a inflação deve cair em breve. Se ele sobe os juros, desaquece a economia e aumenta a dívida dos Estados Unidos. Então é a sinuca de bico. Se os Estados Unidos começarem a diminuir ou não subir tão rápido quanto se espera os juros, isso também afeta positivamente ao Brasil, porque continua havendo fluxo de lá, que o Brasil já subiu os juros, e a gente vê uma importante entrada de capital para o Brasil em busca desses juros, tá? Bom, na zona do euro, a inflação 5,1%,
continua na mais alta desde o começo dos anos 90 e o núcleo da inflação, que é retirando energia e alimento, está em 2,3. Então veja que grande parte da inflação está centralizada em alimentos e energias, e tudo isso que eu falei no começo do vídeo impactaria. No Brasil, continua entrando recursos vindo do estrangeiro e locais, ou seja, brasileiros que haviam mandado para fora o seu dinheiro, agora têm repatriado esse dinheiro para pegar os juros. Afinal, agora está mais fácil ter retorno aqui no Brasil, e se o gasto dos brasileiros está em real, isso começa a fazer sentido, e já repatriaram mais de 3 bilhões só os brasileiros. Confiança do consumidor no Brasil máximo em 6 meses. Hoje tem dados de inflação do IPCA 15. O Lira, presidente da Câmara, falando que não vai pautar nada que fuja à responsabilidade econômica e fiscal. Veremos. E a Eletrobras, ela foi aprovada em processo de assembleia a privatização da empresa. Lembra na semana passada que já tinha sido aprovado na TCU, Tribunal de Contas da União? Então ele segue o rito para privatizar a empresa. O Lula ontem falou que a privatização da empresa impediria, que a Eletrobras é um patrimônio do brasileiro e que ela está lá para impedir o abuso de preços. Será mesmo? Será mesmo que a quebra de um monopólio faz com que o brasileiro não tenha abuso de preços, ou o monopólio causa isso? Basta ver histórico e uma lógica normal. Lembremos também que quando a Telebrás foi privatizada no final dos anos 90, o Lula falou que se a telefonia brasileira fosse privatizada, os pobres não teriam acesso à telefonia nem a celular. O que acontece hoje? O Brasil é um país que tem basicamente 2 celulares por habitante. Acertou em cheio essa previsão, provavelmente vai acertar a mesma coisa da Eletrobras. Viva essa privatização e viva todas as privatizações, porque isso leva preços melhores para as pessoas com um serviço muito melhor através da quebra do monopólio. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.